Boa tarde a todos. Então estamos aqui reunidos para uma tarde de estudos, de reflexão, onde falamos do livro que é Espiritismo, né? Hoje é a última aula. Vamos falar dar uma passagem, né? Falar um pouco sobre a vida de Kardec, né? Que é o codificador da doutrina dos espíritos. Então, vamos fazer nossa prece de abertura para que a gente possa falar um pouco desse personagem da doutrina dos espíritos e que fundamentou tudo o que temos hoje de conhecimento, né? E seus seguidores, como nós, né? Somos espíritas, então somos seguidores de Kardec também. Então, vamos fazer uma prece, pedindo a permissão ao nosso Pai Celestial, Criador, a Jesus Cristo, nosso orientador, nosso mestre e guia, da esfera planetária universal, ao nosso companheiro Allan Kardec, a Chico Xavier, a toda essa falange de luz, que em suas passagens nesses últimos séculos, que nos trazem e nos amplificam o conhecimento sobre a doutrina dos espíritos. A esta falange de luz, Senhor Neocárdio de Maria, ao nosso irmão Abud Malek e a todos os que nos antecederam na construção e na edificação deste lar. Pedimos o auxílio, o amparo para a realização deste trabalho, a proteção e a permissão para estarmos aqui unidos hoje, encarnados e desencarnados, neste encontro de luz e de amor. Então, vamos fazer o sinal verde. De número 37. Sempre forçoso. Muito cuidado no trato com os problemas afetivos dos outros, porque muitas vezes os outros não leve, nem de leve, pensam naquilo que possamos pensar. Os espíritos adultos sabem que, por enquanto na Terra, ninguém pode, em sã consciência, traçar a fronteira entre normalidade e anormalidade, nas questões afetivas no sentido profundo. Os pregadores de moral rigoristas em assuntos de amor raramente não caem nas situações que condenam. Toda pessoa que lesa outra nos compromissos do coração está fatalmente lesando a si própria. Respeite as ligações e as separações entre as pessoas do seu mundo particular, sem estranheza ou censura, de vez que você não lhes conhece as razões e processos de origem. As suas necessidades de alma, na essência, são muito diversas das necessidades alheias. No que tange a sofrimentos do amor, só Deus sabe onde está a queda ou a vitória. Jamais brinque com os sentimentos ao próximo. Não assuma deveres afetivos que você não possa ou não queira sustentar. Amor em sua existência será aquilo que você fizer dele. Você receberá de retorno tudo o que der aos outros, segundo a lei que nos rege os destinos. Ante os erros do amor, se você nunca errou por emoção, imaginação, intenção ou ação, atire a primeira pedra conforme recomenda Jesus. Sim. Esse item 37, acho que a gente até já falou nessa aula, né? É porque a gente mudou um pouco a dinâmica aqui, devido ao tempo e às condições do dia a dia, né? Mas em nada a gente se perde de refletir sobre isso. Em matéria afetiva. Em matéria afetiva, basicamente, né? O que Jesus traz sobre o amor, no decorrer desse processo todo, nós temos o sentido da elevação, do entendimento, da compreensão dessa questão. Então, o atirar a primeira pedra significa que nós temos que tomar cuidado com a intensidade, né? Com o que a gente pensa, o que a gente fala,
mas também é um ponto importante, não que a gente não possa estar atento às coisas, né? Eu acho que quando a gente está atento às coisas, também a gente não se engana, né? Mas a partir do momento que você tem uma atenção, isso gera um pensamento, isso gera uma compreensão, né? Como diz Kant na pirâmide da sua experiência, a partir do seu ponto de vista, daquela experiência que você adquire sobre diversos fatos das relações humanas, você tem uma volição, né? Você tem uma ação, você tem um pensamento, você externa aquilo. Isso também não pode ser negado ou renegado. Isso tem que ser aprimorado, na verdade. Então, a questão de não atirar a primeira pedra não atire a pedra, mas reflita sobre aquela situação que te fez pensar em atirar a primeira pedra. Haja de uma forma diferente, haja de uma forma inteligente. Quando a gente fala da inteligência emocional, eu acho que é isso. E quando a gente fala da doutrina dos espíritos, é muito isso. A gente, dentro do aspecto da ciência, né? Porque a filosofia ela traz essa base das aquisições de experiência do ser humano. Mas a ciência, ela comprova e ela traz, ela instrumentaliza, ela materializa, ela organiza não só a doutrina dos espíritos, mas a doutrina dos espíritos, a partir da ciência, ela codifica, né? Ela materializa, ela organiza a aspiração desse conhecimento e a expiração desse conhecimento. Ou seja, vamos receber e entregar esse sentido de troca com o ambiente que estamos a partir do planeta Terra e nos seus microambientes. A gente consegue elevar isso, melhorar isso. Então, eu acho que é esse propósito, né? Então, esse item 37, a gente pode olhar ele por esse aspecto também. Não só aqui ficar dizendo, olha, não tira a primeira pedra. Sim, não atira a primeira pedra. Mas vamos parar e pensar, por que te levou a pensar em atirar a primeira pedra? Ou seja, a questionar, né? Então, a gente muda a palavra julgamento. Ou seja, o julgamento no sentido de darmos a última sentença do que achamos ou pensamos daquela situação ou daquela pessoa, mas questionamos. E aí, no outro ponto, muitas vezes estamos questionando, mas por defesa a pessoa coloca que estamos julgando, né? Então, isso é interessante. Então, e aí vem o silêncio, né? Para compreender isso. Bom, então vamos à aula 24ª, né? Hoje de novo eu não estou em posse do livro, então como o Kindle aqui ele é um material que eu baixei da internet porque no Kindle não tinha disponível, né? Então o manuseio dele aqui é um pouco mais complexo, né? Porque ele tem um delay aqui de movimento e aí atrapalha a leitura. Então eu vou ler, né? Vou ler todo, não é uma parte grande. Eu vou ler todo o texto e aí a gente explana um pouquinho aqui. Então, vídeo obra de Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que é o Allan Kardec, nasceu em Lyon, na França, às 19 horas do dia 3 de outubro de 1804. De família católica, mãe prendada e afável e o pai juiz, né? Então o pai dele era juiz na França. Realizou seus primeiros estudos em Lyon e aos 10 anos é enviado a Yverdon, na Suíça, para uma escola modelo na Europa. O Instituto de Educação Pestalozzi, fundado em 1805 pelo grande educador Johann Henrique Pestalozzi, que nasceu em 1746 e morreu em 1827. A dimensão da grandeza de Pestalozzi fora estabelecida em seu
Epitáfio, o educador da humanidade. Pelo seu educandário passaram inúmeras personalidades que aprendiam e ensinavam que o amor é o eterno fundamento da educação. Então aqui começa a história de Allan Kardec em ascensão, como a gente falou aqui, em ascensão e progresso ao seu desenvolvimento para as obras que ele fez. Então Pestalozzi foi uma pessoa que trouxe muita inspiração para Allan Kardec no sentido da ciência, né? Então muitas das vivências, muitos dos desenvolvimentos que no primeiro momento interessaram Kardec, que a gente vai dar uma passadinha aqui, ele adquiriu a partir de Pestalozzi, né? E Pestalozzi é uma pessoa conhecida aí no mundo da ciência. A dimensão da grandeza de Pestalozzi fora estabelecida em seu epitáfio, educandário, tal, até que eu já passei. As portas, então, vamos lá. As portas do castelo de Irdon, onde funcionava o instituto, eram totalmente abertas durante o dia. Ele tinha, por princípio, ser a intuição da fonte de todos os conhecimentos, e convivendo com professores calvinistas e luteranos, Rivail aprendia que a verdadeira religião não é outra coisa senão a moralidade. Assim, Rivail iniciava a concepção da firme idealização de uma reforma religiosa com o propósito de unificar crenças e sanar as dissidências. Denisard de Rivail retorna a Paris em 1822. Em 1823, inicia seus conhecimentos nas teorias de Franz Anton Mesmer, doutor da Universidade de Viena. Em 6 de fevereiro de 32, casa-se com Amélie Gabrielle Baudet, grande companheira de vida. Aos 50 anos de idade, Rivail já era escritor de livros didáticos, onde se somaram 22 obras, membro de instituições científicas da Academia de Ciências de Arras, professor de cursos técnicos, pitoglota, conhecia bem o alemão, inglês, holandês, tinha sólidos conhecimentos do latim, grego, gaulês e algumas línguas neolatinas. Em 1854, encontra-se com um amigo magnetista Fourier, que o convidava a verificar o fenômeno das mesas girantes. Como homem de ciências, foi disposto a observar e analisar tais acontecimentos. Escreveu em suas anotações tratar-se de uma realidade que não havia possibilidade de anulá-la e nem descrever dos fatos. Havia ali uma força desconhecida e inteligente que movia aquelas mesas. Entreviu nas mesas girantes as leis que regem as relações entre o mundo visível e o mundo invisível. Então, aqui, como a gente vê um ponto atrás, né? Então, ele passou por toda aquela... pela escola, né? Então, aqui, ele teve contato com algumas personalidades da ciência, como Mesmer, né? E o nosso personagem aqui do magnetismo, que foi Fourier. Fourier, então, trouxe o que fez Kardec se conectar
com a doutrina dos espíritos a partir das mesas girantes, que foi Feuerbach, onde no conhecimento que ele tinha do magnetismo, né, e então o magnetismo ele é pura ciência, né, e até hoje é muito interessante, né, existem mágicos que usam desses recursos, né, então o magnetismo também sempre foi um conhecimento mais associado a esses tipos de questões quando ia ao público comum, né? Mas por trás disso existe uma ciência, existe, né, o processo da lei da atração, e aí a gente tem alguns exemplos, por exemplo, como o ímã, né? Então isso trazia um certo acolhimento a partir desse conhecimento que o Kardec tinha, esse acolhimento para ele entender e se aprofundar e introduzir na sua ciência, naquilo que a gente leu no começo, quando ele queria unificar todas as religiões, né, todos os conceitos religiosos, e a gente tem esse resultado hoje na doutrina dos espíritos. Claro que isso é mais claro depois de Kardec, na continuidade das obras. Então, por exemplo, Chico, e aí para quem é estudante da doutrina dos espíritos, a gente vê outros conhecimentos associados à doutrina dos espíritos, internalizados na doutrina dos espíritos. E isso a gente pode ver nas palestras que a gente tem aqui todas as segundas-feiras, quando os palestrantes trazem diferentes conhecimentos, né? Então, teve a palestra da Georgia, que ela falou da energia quântica. Tem a palestra da Adriana, que ela trouxe também um pouco da energia quântica, fala, por exemplo, sobre astrologia, sobre as ciências, né, que envolvem os planetas, todo esse mundo. A gente ouve palestras voltadas ao Evangelho, mas que mostra as palavras de Jesus acolhidas naquele período que ele viveu, né, que exemplificava o dia a dia das pessoas, né? E aí a gente tem nessas palestras a atualização para o dia contemporâneo, onde mostra os eventos de hoje, comparando a outras questões. Pessoas que trouxeram, então, como a Andréia, como o Marcelo, como um Conrad, que traz nas suas palestras questões da mente, questões do comportamento. O Antônio, que integra a questão do comportamento com a questão espírita, olhando por uma questão do comportamento, da ciência, da psicologia, né? Outros que trazem aquele contexto do Evangelho mais tradicional, mas mostrando também. Então, veja que a gente entra num período, né? E quando eu falo um pouco, e aí os textos que eu procuro trazer e venho trazendo, desde lá de Joana de Ângeles, quando a gente entende os primórdios junto com a Gênesis, e a Joana de Ângeles então explica esse progresso do homem em toda a sua plenitude, né? Aí eu trago um pouquinho do 2000 anos, mostrando, e recentemente eu trouxe ali um tema que abordava a questão medieval, e aí a gente navegando para todos os horizontes da humanidade, até chegar e trazer para esses dias presentes, quando a gente vê a reforma planetária, a mudança de padrão das energias planetárias, e isso está acontecendo, né? Então, a gente vê na natureza humana, de uma forma segmentada, de uma forma organizada, sempre uma ascensão na vertical, né? Sempre uma ascensão de baixo para cima. Então, vocês veem que interessante a gente olhar essa construção da doutrina dos espíritos. Veja que Kardec, claro, vem de uma família bem estruturada, de uma família para a época, né, do século 17 e 18, com condições, né? Então ele vai para a Suíça, numa escola mais bem estruturada,
uma escola que foi inaugurada um ano após o seu nascimento, queira coincidência ou não, né? Ele nasceu em 1804, a escola fundada por Pestalozzi em 1805. Pestalozzi é um cientista que a gente tem conhecimento, então, né, quem quiser saber dele, dá uma pesquisada na internet, não é o propósito da aula de hoje, mas veja, e Kardec, Rifail, uma pessoa totalmente discreta, né, não tinha já aquele personalismo, porque precisava ser preparado, igual o Chico, igual o Divaldo, igual tantas outras pessoas, né? Então começa assim, então, se formatar o personagem de Kardec já em conexão com a ciência, né? Com esses pensamentos de liberdade, esses pensamentos de organização, esses pensamentos e este desenvolvimento de juntar as coisas. Quando falamos em codificar ou decodificar, precisamos entender que antes disso, de codificar, porque eu digo também que ele codificou essa junção dessas coisas. E quem gosta de estudar a doutrina dos espíritos e vê também esse lado um pouco científico, a gente vai ver que Deus é tão perfeito que em toda a trajetória, como a gente vê na Gênesis, né, o desenvolvimento do planeta, a gente vê a mesma sinergia na aplicação e na organização do personagem Kardec, para que anos depois este personagem desse ação às obras, né, kardecianas. Então é interessante essa trajetória, e aí a gente vê que também essas pessoas que ele vai se encontrando ao longo da vida são pessoas propositivas para a sua missão, que agregam proposta, ou seja, agrega valor, que este valor possa contribuir com a caminhada de Kardec. Então vamos pensar que Pestalozzi, o Meerma eu esqueci o nome do cientista aqui, o Feuchter, eles são pontes para que Kardec vai caminhando até esse momento das mesas girantes. E olha que engraçado, né? Como é interessante a construção do universo. E aí quando a gente olha para isso, a gente olha na palestra que a Adriana trouxe e que ela aborda as questões do universo, né? E ela aborda a questão do universo. Então isso é muito interessante. Mostra essa simbiose. Então, assim, isso que eu estou dizendo aqui, para os nossos ouvintes, pode acessar o nosso canal do YouTube, que lá vai ter a palestra da Adriana e ela traz a explanação disso, né? Esse movimento do universo em todas as fases e ciclos, né? Que, por exemplo, o Antônio fala desses ciclos quando ele traz o ciclo de 10 em 10 anos, né? Onde as coisas se repetem e a gente, enquanto ser em prova e expiações, nós vamos nos testando, nós vamos inconscientemente percebendo uma volta de uma situação que aconteceu num tempo passado e temos a oportunidade de uma maior experiência e modificando essa estrutura, que aí é a pirâmide de Kant, né? Então, assim, falar de Kardec, no meu entendimento, e não falar disso, a gente não mostrar que a doutrina dos espíritos não é algo inerte, ela é algo que se movimenta como o universo, ela é algo que se complementa ao decorrer dos tempos. Kardec sempre vai ser a base desse entendimento do todo, como o seu Érico fala, da junção desse todo. Então a doutrina dos espíritos, eu entendo, e Kardec é um personagem neste sentido, um personagem que eu digo uma persona, né? Um ser de luz que trouxe esse conhecimento, Chico Xavier também, né? Que trouxe esse conhecimento, e este conhecimento ele não para. Esse conhecimento ele sempre vai estar transformando. Quem para são as pessoas.
Quem para somos nós, muitas vezes pela zona de conforto, ou porque só temos o olhar do relógio, ou porque só temos o olhar de ponto de referência de coisas mecanistas. Precisamos olhar a doutrina dos Espíritos como algo empírico, algo que sofre grande mudança a todo momento. Acompanhar isso é ter humildade de querer aprender. Acompanhar isso é buscar esta luz que falamos em tantos lugares, em centros espíritas, enfim, em igreja, em doutrinas espiritualistas. Acompanhar este movimento é de uma humildade grande, porque é buscar o conhecimento. Ouvir aquelas pessoas que muitas vezes têm uma dedicação no seu dia a dia para trazer esse conhecimento, para trazer essas palavras que muitas vezes são delas, mas existe um trabalho espiritual, como nós que acreditamos na doutrina dos Espíritos, muito grande, que é a espiritualidade trazer conhecimento. Como, por exemplo, tem várias histórias dentro da doutrina dos Espíritos com Santos Dumont, com Albert Einstein, com todos esses. Será que esses cientistas, porque entendemos o seguinte, se Rivail, antes de ser Allan Kardec, teve uma passagem na sua vida de uma maneira organizada para que ele fosse ao encontro das mesas girantes e a partir daí, períodos depois que ele adquire mais conhecimento e começa a receber instruções do Espírito da Verdade, será que isso foi o acaso? Né? Então, acho que esse é o pensamento quando a gente tem o olhar da ciência. Então, será que esses grandes descobrimentos da humanidade foi por acaso? Será que um livro ou um pensamento, os filósofos, Platão, antes de Platão, não me recordo agora, mas o anterior a Platão, Aristóteles que veio depois e todos os outros, onde cada um, hoje o que entendemos como uma palavra, sei lá, o cinismo entendemos como uma palavra, mas foi um pensamento. O cinismo é um pensamento filosófico, né? E veja que todos os filósofos vêm antes de Cristo. Então eles estruturaram essas palavras, essas filosofias, esses pensamentos que se reverteram numa palavra, essas palavras séculos, 4 séculos, 500, 600 anos antes de Cristo, começam a vir aos pensadores gregos daquele período, do pensamento grego, chega Jesus, constrói a junção das leis de Moisés que estava do outro lado, Então os pensamentos comportamentais, os pensamentos humanos, das relações humanas, começam a nascer no Ocidente. A organização espiritual, as leis divinas começam a ser apresentadas no Oriente. Jesus, no meio disso, nos judeus que acreditavam no único Deus, nasce naquele lugar e traz essa conexão da esfera que é o amor. Esse amor que é 1 milhão, 1 bilhão, 1 trilhão de situações para que a gente possa entender, conectar e decodificar a exemplo de como Kardec decodifica a doutrina dos Espíritos, juntarmos tudo isso e entender o que Jesus fala. Passado 2000 anos, temos 10% de avanço. Começamos a entender isso, mas sempre precisamos nos apoiar em algo, como a religião, como as leis humanas ainda, como o sofrimento. São esses 3 pilares que nos conectamos para entender o amor. Partimos agora, então, para o processo de reforma planetária, onde adquirimos as reações das ações da humanidade, passado 2000 anos. Então, a reforma planetária,
ela nada mais é do que a reação daquilo que a gente fez em tempos passados. Então, em momentos de conturbação, em momentos de desequilíbrio planetário, das relações humanas, mas não numa situação única, mas numa relação com várias situações. Ela é mais que bilateral, ela é multilateral. Então, ao nosso lado vai acontecer diversas situações, como tem acontecido. E aí, então, a lição número 37 do sinal verde, precisamos adquirir. Só que é como eu falei, não atirar a primeira pedra, mas questionar por que estou pensando em fazer aquilo. Se dar esse direito também de você analisar e superar aquilo que pode ser mal. Transformar no bem. O mal é a ignorância do saber, é a falta do saber. Precisamos transformar isso. Transformando, podemos chegar no resultado final e no objetivo do ensinamento dos Espíritos. Os ensinamentos dos Espíritos não podem ficar no místico, tem que ser internalizado. Então a gente está no momento onde as nossas crenças não podem estar fora, elas têm que estar dentro. E podemos melhorar as nossas crenças a partir do conhecimento, desenvolver conhecimento. E isso é muito complexo, porque o grande desafio é você assumir a sua autonomia de ser, que é você assumir as suas responsabilidades, você assumir os seus compromissos, como sempre falamos aqui nesse púlpito, sobre a reforma interior. Mas a reforma interior, ela precisa ser vista do interior. As crenças externas, elas são apoios, mas a solução nunca vai estar fora. A solução nunca vai estar naquele que colocamos ser poderoso sobre nós, ou naquele que possamos achar que pode ser a solução dos nossos problemas. Não. E aí temos isso na ciência. O médico não é a solução das suas enfermidades. Ele é uma ferramenta. Então ele tem um conhecimento, ele tem um remédio, você tem as condições de comprar o remédio ou não, você adquire e se trata. Mas, a partir do câncer, e de outras doenças, por exemplo, como as doenças de pele, isso estar muito forte neste momento, associando todas essas questões ao pensamento. E dentro dessa instituição, desse púlpito, nessa sala, da doutrina dos Espíritos, vemos que o pensamento é a grande chave, é o grande elo entre a matéria e a espiritualidade. Ele é o grande condutor da evolução. Então ele também está sendo apresentado para nós que o grande condutor da solução das nossas enfermidades é o pensamento. E aí então temos os estudos sobre os chakras. O Conrad trouxe, a Georgia, a Luísa, a Adriana e outros trouxeram aqui pensamentos sobre os chakras. Começamos então a entender que as ações dos nossos pensamentos é aquilo que reflete no nosso corpo quando olhamos espírito, perispírito e matéria. Na sincronia base, ainda temos um maior aprofundamento nisso. Mas o que está na matéria é uma reação do espírito. Então, esse conhecimento de Kardec e essa organização que precisamos entender, essa aula eu deixo aqui. Trazer a ciência, a organização, a forma de articulação da doutrina dos Espíritos para a nossa vida. Então, quando todos os espíritas ou aqueles que vêm de outras religiões para a doutrina dos Espíritas, nunca olhem as instituições da doutrina espírita, nunca olhem os trabalhos espíritas como a salvação dos seus poderes, como a salvação das suas necessidades. Ou seja, não são esses seres
poderosos que muitas vezes nós achamos. Não é isso. O fundamento essencial da doutrina dos Espíritos não é isso. A doutrina dos Espíritos não tem arbítrio e nem controle sobre a vida de ninguém. Ela está aqui para orientar. Este poder não está na mão de ninguém. A própria doutrina fala que daquele médium que utiliza das suas capacidades mediúnicas de controle, de dominação, de mistificação ou de manipulação sobre outros, espíritos de luz se afastam dessas pessoas. E os resultados sempre estão naquilo que recebemos e como recebemos. Então esse é o questionar. Então é o que traz, por exemplo, o sinal verde. Quando a gente tem a passagem aqui de não atire a primeira pedra. Você não precisa atirar, mas você precisa reconhecer o que está se passando com você. Né? Então precisamos procurar as ferramentas na nossa vida para que possamos ter a orientação de qual o melhor caminho a seguir. Mas temos que pensar que as pernas são nossas, os pés são nossos. Quem calça a sandália somos nós, ou quem calça o sapato nos períodos contemporâneos somos nós. Então a responsabilidade é nossa de receber aquela orientação e se colocar no caminho e ir adiante, como Paulo de Tarso. Então quem quer uma inspiração na vida, olhe Kardec de forma organizada para entender como que Kardec, Chico Xavier chegaram nesse resultado. Olhem Paulo de Tarso para entender a mudança, a transformação dele. Com todos jogando a pedra nele, achando que ele era um manipulador, achando que isso, achando que aquilo, e ele seguiu no caminho dele. E a gente vê toda a trajetória da individualidade, do progresso dele mesmo enquanto ser. Ele não precisou fazer grandes movimentos para o mundo. Igual Jesus também não. A partir do desencarne deles, temos o nome deles até hoje. Essas são as grandes obras. São as grandes obras que trazem a verdade de forma discreta, sem holofortes. Né? Então é muito interessante a gente olhar para a doutrina dos Espíritos com esse panorama. Né? Esse complemento aqui que eu faço na obra de Kardec. Então, para finalizar, em maio de 1855, conheceu as filhas de Sr. Bowne, Julia e Caroline, médiums que tinham 14 e 16 anos, respectivas desprovidas e preconceitos e vaidades. Então, ele respectivamente desprovidas de preconceitos e vaidades. O professor Rivail, então, teve contato com os espíritos que se comunicavam de início com Zéfiro, espírito familiar dos Baldin. Certo dia contatou a presença do Espírito da Verdade, dirigente de uma falange de espíritos que vinham cumprir a promessa de Jesus, a vinda do Consolador prometido, e que o guiaram na construção das obras da codificação. Então aqui a gente entra naquilo que eu falei um pouco, né? Então ele conheceu essas irmãs que tinham contato com os espíritos. Então a partir daí começa também a conexão dele com o Espírito da Verdade e faz a imersão nas obras que a gente tem até hoje. Bom, então aí vamos lá. Inicia em 1º de janeiro de 1858 a publicação da Revista Espírita e outras obras logo vieram em seguida. Em janeiro de 1861, publica o Livro dos Médiuns. Em abril de 1864 surge o Evangelho segundo o Espiritismo. Em 1º de agosto de 1865 é publicado O Céu e o Inferno ou A Justiça Divina. Segundo Espiritismo, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Em 6 de janeiro a Gênesis. A Gênesis, então, é essa obra que fala da construção dos mundos, enfim, e aí entra na questão do homem primitivo e todo esse desenvolvimento. Então é isso, né? Isso traz
o que eu falei complementa essa parte final. A revelação espírita mostra o destino do homem após a morte. Esclarece aos homens questões como a utilização do livre-arbítrio, como eu falei, né? E suas consequências, como eu falei em relação aos dias de hoje, né? Quando eu trouxe a questão da reforma planetária a partir das consequências do que fizemos há 2000 anos atrás. Daí a autoridade da doutrina espírita pelo seu conjunto de princípios fundamentos na tríade ciência, filosofia e religião. Sofrendo alguns anos de uma enfermidade no coração, Allan Kardec desencarnou repentinamente em 31 de março de 1869, vítima do rompimento de um aneurisma. Estava na iminência de uma mudança de endereço, imposta pela extensão de suas múltiplas ocupações, para finalizar diversas obras espíritas. Kardec desencarnou conforme viveu trabalhando, né? E aí tem uma passagem no filme de Kardec. Tem o filme de Kardec, eu sugiro, é um filme muito bom. Tem um livro, né? Na Federação Espírita tem um livro da obra de Kardec, né? Aqui é só uma pequena passagem, então se eu fosse seguir só o que está escrito aqui, a aula ia durar 15 minutos. Então eu preferi aqui trazer esse complemento, né, para que a gente possa entender. Mas é isso, quando vocês aqui presentes, os ouvintes, né, a nossa audiência aqui pelo vídeo, for refletir, pensar, estudar Kardec, não estude só sem um propósito, tem esse propósito de entender como que a doutrina dos espíritos é uma religião contemporânea, né? Não é uma religião, é uma doutrina, é uma conexão, enfim, mas vamos falar da doutrina. É uma doutrina contemporânea que mostra, de fato, temos os relatos, temos tudo, como que isso cresceu, né? Como que isso desenvolveu. É lógico, Kardec é o grande codificador, mas existem várias outras personagens que deram continuidade nisso, né? A nossa casa é uma dessas obras, né? Já desde os anos 50, com todo o seu processo de materialização, né? Isso traz muitas questões interessantes de se refletir, porque qual é o propósito disso. Então, tudo isso, na vida a gente tem que fazer os questionamentos por esse campo. Qual é o propósito disso? O porquê disso? E aí, então, por exemplo, a doutrina dos espíritos, com a entrada da Gênesis, nós temos, né, o porquê, o para quê, né? Por que estamos aqui? Para que estamos aqui? Para onde vamos a partir daqui? E aí, então, a gente começa a levantar esse mundo de reflexão, né? Então, esse é um caminho que eu gosto de falar, é o caminho da liberdade. Conhecer a verdade vos libertará. Conhecer sobre você, conhecer por onde você está, por onde você passou, sempre dentro do contexto da esfera planetária do planeta Terra. Entender a história da sua família, entender da sua história, para que você possa compreender o porquê você está aqui. Eu tenho certeza que os nossos sofrimentos vão ser muito mais abrandados, vão ser muito mais respeitados por nós, muito mais aceitos por nós, os nossos sofrimentos, os nossos obstáculos de vida, né? Vamos entender muitas vezes por que o mal possa chegar até nós, que na verdade não é nós que atraímos esse mal, este mal existe, muitas vezes pode ser dos outros. E aí precisamos entender o que temos que fazer para isso não nos atingir. Então, de novo, a solução sempre está dentro de nós. Passarmos por todos os caminhos, por todos os percalços, como Allan Kardec passou, como Jesus Cristo passou, né? Como Paulo de Tarso passou, e tantos outros personagens que estão dentro do cristianismo, né?
Porque é isso, o cristianismo, ele é uma missão de descobrimento, ele é uma missão de evolução. Jesus Cristo é esse exemplo. Jesus Cristo era aquele ser que passava pelos caminhos mais tortuosos, mais difíceis, ia nos lugares mais difíceis para ajudar aquelas pessoas que estavam lá a se retirarem. É isso. Muitas vezes também não precisamos estar nos lugares mais difíceis, no mundo externo. Precisamos estar nos lugares mais difíceis no nosso mundo interno, para que a gente possa descobrir isso, para que a gente possa melhorar isso. Então, em primeiro lugar, sempre damos-nos valor. Sempre entendemos as nossas capacidades para que a gente possa ser capaz de fazer aquilo que nos é proposto no plano encarnatório. Mesmo que as pessoas julguem, apontem o dedo, ataquem a pedra, precisamos passar para que tenhamos um caminho de libertação. E é uma coisa que eu tenho aprendido nesse período curto da minha vida. A trajetória que seguimos, vamos puxar as nossas famílias. Quando falamos dos laços de família. A trajetória que nos colocamos, vamos trazer por amor aqueles que nos amam. Porque aqueles que não nos amam, não vão nos seguir, vão nos tentar bloquear o nosso caminho. Mas precisamos olhar que não vão ser essas pessoas que vão nos bloquear de caminhar. Porque temos o apoio divino, temos o apoio de Jesus. Quando olhamos e falamos, Jesus morreu por nós na cruz, é muito mais que isso. Jesus foi o exemplo até chegar àquela cruz. Nós temos que olhar o antes, não o evento. O evento foi um sacrilégio, o evento foi um momento, mas precisamos olhar. E aí, por exemplo, temos o livro Há 2000 anos, que eu também fiz uma palestra aqui falando, né? Onde numa história Jesus não era o personagem em destaque. Os personagens em destaque são aqueles que estavam envolvidos naquele momento que Jesus chegou até a cruz. Antes, inclusive. Ou seja, todo aquele alvoroço que era feito para que as palavras de Jesus não chegassem ao ouvido daqueles que seguravam a estrutura da pirâmide para os poderosos estar acima deles, pisando neles, controlando aquela massa. E essa é a natureza divina quando a gente está no mundo de provas e expiações, anterior também aos mundos primitivos. Como vemos na natureza, essa é a hierarquia. Na reforma planetária não precisamos dessa hierarquia. Precisamos da hierarquia para que o conhecimento venha de cima para baixo e que possamos adquirir esse conhecimento. Que tudo isso que é colocado nas relações humanas, democracia, coletivo, todas essas coisas boas, sejam de fato praticados a partir daí, porque foi a partir daí que nasceu a estrutura que temos hoje de relacionamento humano, que é a partir do equilíbrio quando traz Jesus, amar a ti a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É a doutrina do amor, do cristianismo. Então, tudo que se tem hoje para equilíbrio da humanidade é a partir disso. Porque onde não tem isso, não tem equilíbrio. Tem o poder sobre a massa. E a reforma planetária traz essa missão para nós, para que andemos na horizontal, nos respeitando, nos harmonizando, vivendo com as diferenças e do diferente de nós, para que nós possamos nos relacionar com as pessoas, receber ajuda e dar ajuda. Dar ajuda não é só dar uma cesta básica, não é só dar uma roupa velha que não te serve mais no guarda-roupa. Dar ajuda é dar o seu tempo, dar o seu conhecimento, construir algo, fazer algum caminho que você possa trazer aqueles que te amam para frente. Não usurpar os outros, não enganar, não manipular as pessoas ao seu próprio interesse ou ao seu sustento, mas construir para desconstruir crenças limitantes, desconstruir sistemas de controle, desconstruir o mal que é o poder sobre aqueles
que tem todos os sentimentos da insegurança e do medo. A gente poder colaborar com a humanidade no sentido filosófico das coisas. Pensar imenso para traduzir numa palavra. Transformar o que é grande em pequeno para a gente poder dar ao próximo. Fazer com que esse próximo entenda o que acontece com ele, tenha a solução. Para que as pessoas que não têm o conhecimento muitas vezes que a gente possa ter, que passe a ter de uma forma simples. Porque muitas vezes essas pessoas não podem comprar os livros que compramos, não podem se desprender de lá para cá. Precisamos, de alguma forma, ajudar essas pessoas a sentir e a ter a liberdade e a autonomia do seu ser, para que elas também possam crescer. E esse bem que a gente faz para o próximo, a gente está fazendo também para nós. Porque a gente vai parar de ficar repetindo coisas milenares para adquirir novos conhecimentos. Sair desta zona inerte para ir para novos descobrimentos, como a ciência da astrologia está indo conhecer outros planetas. Então é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida nesse questionamento. Por que que a natureza, igual a gente tem aqui no céu dessa sala, por que essa natureza é assim? A ciência nossa, por questões comerciais ou curiosas, está procurando essa resposta. Mas a gente tem que agregar essa busca na questão divina dessa criação, quem criou tudo isso. Não precisamos ser católicos, não precisamos ser evangélicos, não precisamos ser espíritas, budistas, para tentar entender isso. Precisamos ser nós nos conectarmos com essa ciência, com essa criação. A gente trazer isso para dentro de nós, porque fora da Terra é tudo isso, ou porque a própria Terra é assim. Será que a gente não tem um segundo na vida que a gente possa parar para pensar? Porque Jesus Cristo é essa pessoa, esse personagem tão grande, que traz essas palavras, esses sentimentos para o nosso coração. Ainda que não seja Ele que escreveu aquilo. Mas por que Ele movimentou tanto assim essas pessoas? Será que não tem alguma verdade aí? Por que nas minhas dores eu não encontro a solução nessas coisas materiais? Porque eu compro um carro, eu amo e desamo no dia seguinte. São essas coisas básicas que a gente tem que parar para refletir. É isso que é a verdade? É isso que traz as soluções dos meus sentimentos, como as doenças do século, a depressão, as questões mentais? É isso. Então o Espiritismo, ele é muito mais do que falar com os espíritos. O Espiritismo é uma organização de pensamento simples, de pensamento acessível, de pensamento organizado, de explicação. É simples, e tudo que é simples na vida é o que traz a liberdade para nós. Porque recebemos, não mantemos. Não precisamos nos desgastar para manter um personagem, para manter uma roupa, para manter um carro, ou para manter-se relacionando com aquelas pessoas. A doutrina dos espíritos, você faz o evangelho no lar, você compra o livro e você lê, você reflete, você busca alguma informação de dúvida sobre um acontecimento com você, seja espiritual ou não. Então, ela é simples, ela se conecta de um para um. É ela que se conecta com você e você se conecta com ela. É essa troca. Não precisa de intermediário, não precisa. Quando falamos dos médiuns, é apenas uma ferramenta que traz esses seres de luz ou seres zombeteiros, trevosos, mas ainda nos mantemos. Fazemos essa simbiose, essa conexão a partir do que a gente constituiu até aqui, a partir das nossas obras internas. É isso. Então, vamos agradecendo a Deus e a Jesus pela
amplitude e a oportunidade do conhecimento aqui adquirido. Agradeço imensamente a oportunidade de estar junto a esta falange de luz. Com todos os outros trabalhadores desta casa, possamos então seguir adiante, caminhar para este futuro de descobrimento, de entendimento e de colaboração com toda a nossa comunidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, graças a Deus. Fé, equilíbrio em todas as direções.